Oi! Vamos iniciar agora a nossa terceira aula, né, do nosso curso Começando do Zero de Gestão de Pessoas. E na aula passada, a gente tinha começado a falar de treinamento, desenvolvimento e educação. Eu tinha trazido aí as principais diferenças e tinha também mostrado, né, as palavrinhas do bem que a gente tinha, né, quando a gente falava de um treinamento mais tradicional e quando a gente falava de algo mais moderno, que aí a gente chama de educação, que é mais voltado para o longo prazo. Quer dizer, na realidade, a diferença entre treinamento e educação é que a educação é mais voltada para o longo prazo e o treinamento é mais por curto prazo. Mas assim, as palavrinhas do bem, dele ser randômico, dele ser reativo, né? Isso vai estar ligado muito ao modelo, se tradicional ou se mais moderno. Tínhamos visto também que quando a gente fala de treinamento, de desenvolvimento, de educação, não importa o que seja, que a gente pode, na verdade, treinar quatro, digamos, variáveis diferentes. A gente pode treinar conceitos e informações, habilidades e atitudes. Falamos que a diferença, habilidade é você treinar as destrezas, né? Treinar a tua capacidade de executar aquela tarefa. A atitude tem a ver com comportamento, né? A atitude é o modo de ver e pensar a realidade que se reflete no comportamento, né? Que se materializa através do comportamento das pessoas. Então a gente treina, né, exatamente as atitudes, que é o modo de pensar, né, para que os nossos comportamentos estejam alinhados àquilo que a organização quer, certo? E aí a gente vai ver técnicas apropriadas para que a gente possa treinar comportamentos, ok? E a gente vai falar em treinar conceitos e informação. E aí eu tinha dito, qual a diferença entre conceito e informação? A informação normalmente é assim classificada quando os assuntos estão relacionados diretamente ao negócio da empresa. Então, se a gente está aprendendo algum produto, alguma coisa relacionada com a empresa, então a gente está recebendo informações. Treinar conceitos, gente, já é muito mais abrangente. É quando a gente, por exemplo, faz um curso ou uma capacitação que vai além daquilo que a gente usa no dia a dia, né? Então, os conceitos estão ligados à teoria, né? Estão ligados a outros indicadores, né? Que nos permitem, né, pensar em termos globais e amplos, abstrair acerca da realidade. Ou seja, as pessoas que, por exemplo, desenvolvem estratégias na organização, que estão lá na alta cúpula, são pessoas dotadas de um conhecimento, né, que permitem que elas coloquem a organização no futuro. Tá certo? Então, elas não têm só um conhecimento operacional de como lidar com a tarefa. A visão que ela tem lá no nível estratégico é uma visão global, é uma visão do todo, é uma visão externa, é uma visão de mercado. E a gente, para ter essa visão de mercado, tem que exatamente treinar conceitos, né, que tem ou que traz essa capacidade de você poder abstrair a partir das teorias, né, você, né, aplicar na prática aquilo que você conhece, aquilo que você estuda. Tá bom? O que a gente vai aprender aqui agora? Como que a gente organiza, né, um programa de treinamento e aí, como eu disse, né, desenvolvimento e educação, porque o desenvolvimento tem como parte, aliás, o desenvolvimento só acontece a partir do treinamento, né? Como a gente desenhou aquelas bolinhas, treinamento, desenvolvimento que engloba, você desenvolve treinando, e a educação, que é um processo que envolve treinar e desenvolver, tá certo? Aí a gente diz o seguinte, para que um treinamento propicie resultados, efetivamente a gente vai ver, inclusive, como avaliar o treinamento. Né? A gente diz que a visão moderna, inclusive, né, é uma visão, digamos assim, mais adequada, né, para que o treinamento propicie resultados. Por quê? Porque a visão moderna é uma visão que não é um modelo randômico, que não é um modelo reativo. E a gente diz que, sobretudo, para que o treinamento propicie resultados, a pessoa tem que estar querendo fazer aquele treinamento. A pessoa tem que estar motivada para fazer aquele treinamento. A pessoa tem que, digamos assim, estar preparada para o treinamento. Porque não adianta você colocar uma pessoa num treinamento que ela não tenha capacidade cognitiva para acompanhar aquele treinamento, tá certo? A gente diz mais, né, que todo treinamento requer reforço e feedback. O que significa isso? Que nós temos uma tendência, pessoal, a retomar práticas antigas e consolidadas. Então, mesmo que a gente precise ou que a gente perceba
a necessidade de mudança de comportamento, de mudança de habilidade, né? Às vezes, quando a gente aprende algo novo, se a gente não tiver o reforço daquele algo novo, a gente tende a agir do modo como a gente estava acostumado anteriormente, tá certo? E é por isso que a gente diz que todo treinamento requer reforço e feedback, ou seja, você tem que ir lá, né, para você reforçar. E aí, tá usando, não tá usando? Ou dar um treinamento de reforço, né, para que a pessoa não volte a utilizar as velhas práticas que tinha antigamente, tá bom? E a gente diz que é importante também que o treinamento, além de ser um treinamento, de que o instrutor consiga passar didaticamente aquele conteúdo, né, que o material do treinamento também seja um material claro, objetivo. Então, assim, são condições que a gente diz para que, ou que propicie bons resultados nesse treinamento, tá bom? E aí, como eu disse agora há pouco, né? Como que a gente vai fazer para organizar esse treinamento? Nós somos a área de RH e recebemos do gerente de linha, né, que é quem tem a responsabilidade de dizer o que é que precisa ser treinado, né, quem vai ser treinado, né, e aí nós recebemos essa demanda do gerente de linha. Né, e aí o que eles perguntam na prova, né? Quais são as fases de um treinamento, né? E aí a gente pode dizer que, de uma forma geral, um treinamento envolve 4 fases. A primeira, que é você perceber quais as necessidades de treinamento. Como eu disse para você agora há pouco, o gerente pode vir e me solicitar, né? Ah, eu estou querendo um curso assim, um curso assado, mas eu também, como área de recursos humanos, que detenho a expertise, eu posso também procurar os gerentes para saber qual é a tua necessidade. Que tipo de cursos eu posso organizar para você esse ano? Eu posso levantar os indicadores, eu posso buscar no planejamento estratégico necessidades a partir de planos, de ações que a organização está tentando empreender, tá certo? Então, a gente vai ver aqui que existem várias fontes que a gente pode se valer para que a gente perceba quais são as necessidades de treinamento daquela organização. Ou seja, para que o RH esteja alinhado à estratégia da organização, criando processos e treinamento, nesse caso, que permitam a organização alcançar os resultados. Tá certo? Então, a primeira coisa é perceber as necessidades, que aí a gente vai chamar de fase LNT, que é exatamente levantamento das necessidades de treinamento, tá certo? Aí eles chamam na prova, a CESP bota muito, né? Na fase LNT, e às vezes eles não dizem nem o que é LNT, que é a fase de levantamento das necessidades de treinamento, tá bom? Depois dessa fase, a gente vai ver já, né? Quais são os indicadores e as medidas que a gente usa para levantar a necessidade de treinamento. A gente vai organizar o treinamento, vai planejar e organizar esse treinamento, tá certo? Vendo qual é o material, qual é o instrutor, qual vai ser a data, né? Quem vai ser o responsável, quem vai ser o coordenador, os detalhes todos para que a gente possa planejar. E daí a gente executa o treinamento na data certa, e aí a gente diz que na execução é uma relação muito mais entre treinador e treinando, né? Porque aí tem que haver toda aquela sinergia necessária para que haja aprendizado, né? E no final, ou durante, né, a gente vai avaliar o treinamento. E a gente também vai ver aqui modelos próprios de avaliação de treinamento que eles perguntam em prova. Tá bom? Então, essas aqui são as 4 fases, como a gente diz, né? Para que a gente possa criar um processo de treinamento dentro da nossa organização, certo? A primeira fase, como a gente chamou de LNT, e aí eu já disse que isso é levantamento das necessidades de treinamento, é uma das primeiras fases. Agora, eu digo a vocês, dentro de uma prova de concurso, pode, por exemplo, já vi muito isso, né? As fases para realizar um treinamento são planejamento, organização, execução e controle. E não aparece o LNT. Tem problema, Beth? Nenhum, gente. Se não aparece o LNT, é porque provavelmente essa fase já foi realizada e naquela prova não apareceu. Então, assim, a gente diz que esse levantamento das necessidades é uma das fases do treinamento, mas se, por exemplo, o gerente já chega com essa demanda para a gente, então, pronto, eu já sei exatamente o que ele quer. Então, eu não preciso mais levantar as necessidades de treinamento, tá certo? Porque eu já trago isso. Mas caso, né, não, digamos, ninguém se manifeste, e eu sendo da área de RH, sabendo que essa é uma função minha, o que eu vou fazer? Vou buscar trabalho. E buscar trabalho significa levantar as necessidades de treinamento para que a organização alcance seus resultados.
Uma das formas é através exatamente da análise do planejamento estratégico, como a gente diz, né, análise organizacional, no qual nós vamos ver, né, o planejamento estratégico, quais são os objetivos a serem alcançados, quais são as estratégias e os caminhos que a organização vai usar para levantar a necessidade de treinamento. Outra forma da gente obter informações é através do estudo das nossas pessoas, ou seja, dos nossos recursos humanos. E a gente vai olhar quais são as competências necessárias que as pessoas precisam aprimorar. Tá certo? Então, por exemplo, a gente vai aprender aqui gestão por competência e a gente vai ver que a gestão por competência é um modelo de gestão que envolve levantar as competências atuais das pessoas e aquelas competências desejadas. E a gente já falou na primeira aula que competência significa um conjunto sinérgico de conhecimento, habilidade e atitude, que é o nosso famoso chá. Lembra disso? Pois é. Então a gente levanta as competências atuais e levanta as competências desejadas. Então você hoje diz assim, qual é a tua competência atual? Tua competência atual é português, é raciocínio lógico, mas eu, por exemplo, não sei administração. Vamos imaginar que você está fazendo esse levantamento. Então você levanta as competências atuais e as competências desejadas. E o conhecimento de administração é uma competência desejada. Então o que eu preciso? Eu preciso criar treinamentos em administração para que as pessoas possam alcançar os resultados, tá bom? Então, outra forma é você levantar exatamente as competências necessárias, certo? A gente também pode analisar os cargos. Por que analisar os cargos? Porque a gente sabe que cada cargo tem lá a sua atribuição, né? O que vai se fazer naquele cargo? Vai fazer auditoria em quê? Auditoria contábil. E aí a gente sabe, por exemplo, que a contabilidade de custo, ou que a contabilidade pública, né, e aí a de custo também aconteceu, mas sobretudo a contabilidade pública, ela passou por uma grande transformação nos 3 últimos anos. Então você imagina um auditor que não for treinado para essa nova contabilidade pública, não é verdade? Então isso também, quais são os requisitos do cargo? Então fazer auditoria. Então a partir dos requisitos do cargo, ter conhecimento disso, eu vou estabelecer treinamentos e oferecer para o gerente para ver se ele tem interesse, tá bom? Outra coisa que a gente pode levantar é quais são os cenários que apontam ou que despontam para a gente. E quando a gente fala de cenários, a gente vai falar de 2 tipos de cenários. O cenário reativo, gente, é aquele no qual os problemas já existem. Por exemplo, eu olho para a organização e vejo que essa organização está sofrendo com problemas de qualidade, que os produtos não estão saindo com muita qualidade, que estão saindo assim, nós temos um índice grande de erros, né, de refugos, ou seja, de coisas que a gente está jogando fora. Então, nesse caso, o cenário é reativo, ou seja, ele já apresenta um problema. Então, eu vou criar um treinamento para esse problema que está. Mas eu também, da área de recursos humanos, posso levantar junto aos gerentes, né, possíveis ações ou programas que eles pretendem empreender no futuro. E aí nós vamos dizer que esse cenário é prospectivo. E aí a ideia é que são mudanças previstas ou mudanças futuras que já fazem com que permitam com que eu treine as pessoas para que elas se preparem para essas mudanças, tá bom? Outra forma da gente detectar necessidade de treinamento é através dos indicadores de gestão. Você já deve ter ouvido falar em indicadores, né? Indicadores são métricas que permitem medir eventos, acontecimentos, empreendimentos dentro das organizações, ou ações, né, dentro das organizações. Então, um indicador, gente, é uma medida, né, que permite que a gente veja, né, ou acompanhe como que está acontecendo aquele nossa ação, aquele nosso empreendimento e aquele nosso objetivo. E aí as empresas possuem muitos indicadores, indicadores de eficiência, indicador de produtividade, indicador de absenteísmo, como a gente falou na aula passada, né, que são as ausências, as faltas, indicador de rotatividade. Então as organizações têm esses indicadores e a gente pode, a partir desses indicadores e dos números que estão apontando, perceber, inclusive, problemas que já acontecem ou problemas que estão passíveis ainda de acontecer, que os indicadores já estão apontando uma tendência
tendência futura, por exemplo, de aumento. E aí a gente vai dizer que esses indicadores vão ser classificados como a priori, ou seja, o indicador hoje está indicando que a gente vai precisar, né, mexer ou treinar para uma necessidade futura. E o a posteriori é um indicador que está apontando que no passado, né, a gente tinha necessidades passadas, ou seja, que a gente tem necessidades e que a gente precisa treinar para ajeitar. Eu queria fazer uma relação só com indicadores e cenários. Quando eu falo em indicadores a posteriori, gente, eu estou falando que o cenário é reativo. Quando eu estou falando de indicador a priori, eu estou falando que o cenário é prospectivo. Ou seja, um indicador a priori, ele está mostrando, ele está indicando que aquilo poderá acontecer, tá certo? O indicador a posteriori, ele está indicando que aquilo já está acontecendo. Tá bom? Então, só para fazer a relação, a indicador a priori, a gente diz que o cenário é prospectivo. E indicador a posteriori indica que o cenário é reativo, tá certo? Então, eu posso me valer do estudo de cenários e posso me valer do estudo de indicadores, tá bom? Pessoal, só um detalhe importante, que eu sei que isso vocês sabem, mas é só para enfatizar. Para que a gente possa levantar essas necessidades de treinamento, que tipo de técnicas que a gente vai usar, né, para esse levantamento? Já perguntaram isso, inclusive isso já foi objeto de questão discursiva em prova de CESP. Quais são as técnicas utilizadas? Explique duas dessas, né, que são utilizadas para levantar necessidade de treinamento. Acredite se quiser, tá certo? Para o LNT. Né? E aí, gente, não tem mistério nenhum, o povo se apavora. Ai, Beth, minha gente, as técnicas para levantar informações são aquelas mesmas que a gente usa quando a gente faz trabalho da gente de monografia, quando a gente faz dissertação de mestrado, ou quando a gente faz qualquer trabalho. Né? Quais são as básicas, vamos dizer assim, né? Técnicas básicas? Observação, que observar significa você olhar o trabalho que está sendo feito ali, tá certo? Questionário é outra forma que a gente diz que, inclusive, ele abrange o maior número de pessoas. Você mandar um questionário para aquelas pessoas, né? Você abrange o maior número de pessoas, apesar de que você sabe que você tem uma probabilidade muito grande de não receber as respostas. E o outro é entrevista. Né? E a gente diz que o questionário ele é mais utilizado quando você precisa de rapidez nas respostas. As entrevistas, quando você quer aumentar a probabilidade de recebimento, porque você está lá fazendo entrevista direto, né? E, sobretudo, quando você tem tempo para isso, né? Então, você pode fazer assim, fazer as entrevistas com as pessoas e demorar um mês, né? Se não, você faz um questionário. Tá certo? Manda para o e-mail e espera receber, tá bom? Então, essas são as 3 técnicas básicas que a gente aprende, que a gente levanta a necessidade de treinamento. Agora, claro, existem outras. Por exemplo, a própria avaliação de desempenho de cada servidor, de cada funcionário, é uma técnica, você olhar na avaliação de desempenho, é uma forma, né, de você coletar informações acerca de necessidade de treinamento. Então, aqui, nessa relação que eu fiz para vocês, está colocada aqui todas as técnicas ou métodos para que a gente possa levantar essas informações. Olha aqui, a observação, a entrevista, o questionário, que são as básicas, né? Fora isso, a gerência que solicita, você analisar os cargos, você ver os relatórios da empresa, você olhar o planejamento, você olhar a avaliação de desempenho, ou seja, técnicas. Ou métodos, né? Olhar alguns documentos, levantar essas informações, perguntar às pessoas, observar o que as pessoas fazem. Ou seja, são técnicas bem utilizadas para que a gente possa levantar informações, tá bom? E aí nós levantamos informações para que a gente possa iniciar a organização e o planejamento do nosso treinamento. E quando a gente fala em planejamento e organização, é a hora da gente levantar quem vai ser o instrutor, né? Qual o horário, qual vai ser o mês, qual a carga horária, tá certo? Qual é o método que a gente vai utilizar, qual é a técnica que a gente vai utilizar ou que o professor vai utilizar para passar aquelas informações,
Tá bom? Então, a gente diz que o desenho do treinamento, que significa a fase de programação e organização do treinamento e dos recursos, eles podem, digamos assim, serem classificados, né, de várias formas, né? Por exemplo, quanto ao uso. Quando a gente está pensando num treinamento, a gente diz assim, olha, eu quero treinar, primeira coisa, né, qual o conteúdo, né, desse treinamento? Eu quero treinar informação, eu quero treinar conceitos ou eu quero treinar habilidade e atitude? Obviamente, minha gente, que treinar atitudes não pode ser um curso teórico. Por exemplo, eu quero mudar a tua atitude. Eu vou fazer um curso teórico para você mudar a atitude? De jeito nenhum. Minha gente, a atitude se muda fazendo, se muda, né, na prática. Se você passar, tem gente que lê livro de autoajuda, aí no primeiro momento que termina o livro de autoajuda, eu estou melhor, eu estou melhor. Passa 2 dias, o cara já esqueceu tudo. Porque ele só vai efetivamente mudar a atitude quando ele reforçar aquele treinamento, quando ele ficar lendo várias vezes, porque a atitude, gente, só se muda fazendo, realizando. Ou seja, o treinamento para que você mude atitude, para que você mude comportamento, tem que ser treinar fazendo, por exemplo, um role-playing, como a gente diz, uma dramatização, uma técnica de simulação, né, no qual você coloca a pessoa na situação prática e aí exige que a pessoa reaja de uma forma ou de outra, ou então testa a reação da pessoa. E aí a pessoa vai se capacitando para, né, melhorar sua atitude. A vida nos ensina, né? Às vezes a gente tem uma postura com uma pessoa e a gente vê que aí aquilo dá errado, né? Que a gente se dá mal. Aí o que que a gente faz? Pronto, em outra situação que seja igual, eu vou agir de forma diferente. E aí, no primeiro momento, você tenta agir daquela forma e você para pensar, espera aí, eu me dei mal, eu vou mudar a forma de agir, não é assim? Então, quer dizer, o treinamento, gente, ele só acontece quando a gente fala de treinamento de atitude, né, de comportamento, ele só acontece fazendo. Então, a gente diz que a primeira coisa que a gente vai olhar quando a gente vai organizar um treinamento a gente vai treinar o conteúdo, e treinar o conteúdo significa exatamente passar informações, passar conceitos. E aí, nesse caso de conteúdo, você pode usar técnicas como, né, leitura, como cursos como esse que a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, com recursos audiovisuais, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou dando uma aula que você está me ouvindo, está me vendo, tá certo? Então, serve, né? Uma aula online, uma aula presencial. Você consegue treinar conteúdo, informação e conceitos? Sim. O que é a instrução assistida por computador, né? Ou a instrução programada? É a mesma coisa, só que uma é por computador e a outra não, tá certo? A instrução assistida e a instrução programada é o que a gente chama de autoinstrução, né? É quando você recebe, por exemplo, um livro e você, a partir da leitura daquele livro, você vai respondendo alguns questionamentos, né? A instrução assistida por computador, né, acontece muito nesses cursos online, né? Não no curso para concurso. Por exemplo, eu já fiz curso na FGV, no qual a gente tinha lá um módulo, a gente lia o módulo todo, né? Daí no computador, né, ia passando as telas e tal. E ao final daquele módulo, você só passaria para o módulo seguinte se você acertasse as questões ali. Eu tinha que acertar um mínimo de tantas questões, tá certo? E aí, se você não acertasse, né, no caso, né, naquele caso, né, não passaria nem para o módulo seguinte. Em algumas outras situações, você pode até passar pro módulo seguinte, só que você tem que ter um número mínimo de erros para que você possa receber o certificado, tá certo? Então, a gente diz que essa instrução é assistida por computador, porque, na verdade, o computador é que está monitorando a tua instrução, por exemplo, num caso de curso online. A instrução programada, gente, é a mesma coisa que a instrução assistida, né? Uma técnica de autoinstrução, só que essa instrução programada pode ser também de 2 formas, tá certo? Assim como a instrução assistida, né? A instrução programada pode ser de uma forma linear ou extrínseca. Por que que o nome é linear? Né? Porque você só vai avançando para o modo seguinte se você
tiver os acertos, ou seja, o texto é linear, né? E o aprendizado também é linear. Então, como eu disse, você faz o módulo 1, você só vai passar para o módulo 2 se você tiver o número mínimo de acertos. Se você não tiver, você vai ler de novo o módulo 1 para poder fazer e responder aquela prova, tá certo? Então, a gente diz que o modelo linear extrínseco é um modelo que inibe o aprendizado caso haja erro. Ou seja, se você errar um número X, nesse curso, por exemplo, para cada módulo, eram 5 questões. A gente só podia errar uma em cada módulo. Se a gente errasse 2, não dava, não abria nem para o segundo módulo. Você tinha que repetir o primeiro módulo para você poder responder. Tá? Para você poder, né, acertar as 4 ou 5 que eram necessárias. Quer dizer, no mínimo, você só podia errar uma, tá certo? Não é nem no mínimo, você só podia errar uma. Se errasse 2, não podia passar. Então, isso é um modelo linear ou extrínseco. Quer dizer, você, à medida que vai avançando, você diz que o erro inibe o aprendizado. Então, você vai avançando porque você vai acertando. Fechou? E existe um outro método também de instrução programada que a gente chama de ramificada ou intrínseca. O que significa isso? Que as respostas é que determinam o que será apresentado. Ou seja, as respostas são de múltipla escolha e o texto vai e vem. Então, é como se fosse assim, ó. Você tivesse lendo o texto e aí, ao final daquele texto, tem um questionamento. Aí, aquele questionamento, ele, dependendo da tua resposta, ele te leva para a parte do livro no qual está aquela resposta, tá certo? E aí, depois aí você lê aquela parte, aí você vai passar para outra parte, aí ele já volta para outra parte. Em respondendo aquela outra parte, ele vai e te traz as respostas, tá certo? Para que você estude. Um exemplo, não sei se seria muito específico isso, né? Mas vamos imaginar que você que faz questões, eu vou dar um exemplo que não é bem isso, mas que vai ajudar você a entender. Por exemplo, nesse modelo de instrução programada ramificada, como a gente diz, né? Que as respostas que determinam o texto você quando tem sites de questões de concurso, que ele abre para você responder. E aí, se você responder certo ou errado, ou dependendo da resposta que você tem, alguns sites, eles têm explicação do professor. E aí, dependendo da tua resposta, você pode abrir a explicação do professor, tá certo? Então, assim, ele volta o texto para aquela explicação anterior, tá certo? Ou para uma explicação que está relacionada. Isso é o que a gente chama de instrução programada ramificada. Então, na realidade, ele não segue o modelo linear, né? Ele vai seguindo, o modelo vai alterando, você vai abrindo várias partes diferentes a depender dos teus acertos ou dos teus erros. E aí, dependendo das tuas respostas, você pode ir para outro lugar do teu livro, avançando mais ainda, tá certo? Como a gente diz, o texto vai e vem, né, a partir das respostas que você vai dando, tá bom? Então, isso é uma instrução programada linear ou extrínseca e ramificada ou intrínseca, como a gente disse aqui. E aí, só voltando. Então, quando a gente for treinar conteúdo, a gente tem que prestar atenção que o conteúdo está ligado às informações e aos conceitos, e aí a gente vai ter que usar técnicas apropriadas para treinar informações e conceitos, e exemplos de técnicas são essas que estão colocadas aqui. Mas a gente pode treinar também processo. E a gente diz que o treinamento orientado para o processo é o treinamento que muda atitudes, né? Ou que muda até habilidades, né? Mas, sobretudo, que trabalha no nível da atitude. E aí você vai desenvolver consciência de si mesmo, dos outros, desenvolvendo habilidades interpessoais. Então, quando a gente diz que o nosso treinamento vai ser orientado para o processo, o processo, gente, é um conjunto de atividades e tarefas. E você tem que treinar, nesse caso, a pessoa fazendo, tá certo? É o processo. Então, o treinamento vai ser um processo como um todo, né? E aí você vai usar técnicas apropriadas para você mudar a atitude, para você mudar o comportamento. Os exemplos que eu dei aqui de técnicas, né? O role-playing, que é exatamente a questão da dramatização, né? É exatamente você pedir para as pessoas dramatizarem, simular, treinamento da sensitividade, que você vai colocar lá numa folha, um desenho de como que você se vê, como que você se vê na organização, que é exatamente para você desenvolver a sua autopercepção e o autoconhecimento, tá certo? O treinamento de grupos, que é quando os grupos vão lavar a roupa suja e, na verdade, se encontram, né, mediado por um consultor para dizer quais os problemas que acontecem. Ou seja, né, a gente vê muito isso. Hoje, eu
eu vejo, né, por exemplo, às vezes já apareceu época no Fantástico que grandes empresas mandam executivos, né, até para passar um final de semana na selva ou um dia na selva, né, para que eles trabalhem a sobrevivência. E isso gera neles exatamente essa questão da competitividade, essa questão da sobrevivência, essa questão da tomada de decisão rápida, essa questão não só da tomada de decisão rápida, mas que leve à sobrevivência, tá certo? Então, às vezes, um treinamento prático desse ajuda muito as pessoas a atuarem nas organizações também, olhando de forma diferente, como se cada etapa daquele processo de tomar decisão envolvesse a vida e a vida organizacional. Tá bom? Então, a gente tem aí, quando a gente fala de treinamento, dois processos de trabalhar o treinamento. Né? Ou a gente diz que o treinamento é orientado para o conteúdo e para o processo. Então, essa é a primeira fase. Se a gente definiu, esse treinamento vai ser orientado para o conteúdo. Então, a gente já escolheu as técnicas adequadas para que a gente possa. Se a gente disse que era orientado para o processo, a gente vai escolher as técnicas. E a gente pode ter um treinamento que misture tudo, conteúdo e processo. E aí a gente vai ter outras técnicas, como a instrução no cargo, o treinamento de orientação, né, que é quando você entra tipo trainee, né, que aí o gerente vai junto e mostra como é. O que a gente chama de rotação de cargos. Rotação de cargos, gente, não está escrito aqui, mas você pode até anotar. Significa você fazer com que uma pessoa rode e ocupe vários cargos do mesmo nível hierárquico. Tá certo? É como se fosse um programa de trainee. Por exemplo, um trainee às vezes entra numa área, passa 4 meses, 5 meses, aí vai para outra área, ou passa um mês, né? Vai depender do programa de cada organização. Aí vai para outra e vai para outra. A ideia da rotação de cargos é exatamente isso. É você rodar, né, por vários cargos do mesmo nível. Claro, você não vai colocar o cara num cargo mais alto, depois no mais baixo. Né? Pode até ser, né? Mas a ideia é do mesmo nível, né? Para que você transforme especialistas em generalistas. Você entendeu? Entendeu não, né? Tem problema. No próximo bloco eu vou explicar essa última partezinha. Volta comigo, tá bom? Tchau!